Você vale um saco de farinha, Rosilda, e olhe lá. Foi com essas palavras que meu pai me entregou a um homem gordo, de chapéu de palha e dedos amarelos de cigarro. Eu tinha 13 anos e meu corpo ainda não entendia o que era ser mulher. Mas naquele dia, na frente da porteira seca da nossa casa, aprendi o preço da minha existência. Você consegue imaginar o que é descobrir que sua vida vale menos que 50 quilos de farinha? Menos que o pão que mata a fome por alguns dias? Eu estava ali, de pé no chão rachado, vendo meu pai contar as moedas sujas que aquele homem tirava do bolso da camisa. 15 cruzeiros. Era isso. 15 cruzeiros, pelo que restava da filha dele. Meu nome é Rosilda Barbosa. Tenho hoje 72 anos. Cabelos brancos como algodão, mãos marcadas pelo tempo e pela lida. Mas quando fecho os olhos, ainda sou aquela menina de tranças mal feitas e pés duros de andar no barro quente. Filha do seu Ambrósio, um homem seco como o chão da roça, e de Dona Zuleide, que já nem sorria mais desde que a seca chegou e levou embora tudo que um dia foi esperança. Era 1958, o ano da grande seca que secou até as lágrimas do Nordeste. Morávamos em Bodocó, sertão brabo de Pernambuco, num casebre de taipa que mais parecia um suspiro de barro pronto a desmanchar. As paredes eram do mesmo tom marrom da terra, rachadas como a pele de quem trabalha no sol. O telhado de telha francesa, que um dia deve ter sido vermelho, agora era cor de ferrugem, com buracos por onde a chuva entrava, quando chovia. A casa era só um vão mesmo. 4 paredes, um chão batido que minha mãe varria 3 vezes ao dia com vassoura de palha, 2 redes esticadas de pau a pau, um fogão de lenha que cuspia fumaça pelos cantos e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, toda descascada, pregada na parede com prego torto. Do lado de fora, um alpendre de madeira que rangia quando o vento forte soprava e um terreiro que já não via verde há mais de 6 meses. Nossa vida era contada em colheradas de farinha e punhados de feijão, quando tinha. A água vinha de um poço raso que meu pai cavou atrás da casa, mas nos últimos tempos até ele estava secando. Eu descia o balde de lata amassada e ele voltia quase vazio, só com um dedo d'água barrenta que a gente coava num pano antes de beber. Minha mãe, coitada, chorava pelos cantos quando pensava que ninguém estava vendo. Dona Zuleide tinha sido bonita, dessas mulheres que fazem os homens virarem o pescoço na rua. Mas a vida no sertão tem dessas coisas. Vai comendo a beleza aos poucos, como cupim em madeira velha. Os cabelos, que eram castanhos e brilhosos, ficaram sem cor, sempre presos num coque apertado. O rosto, que era redondo e rosado, afinou, ficou anguloso, com vincos fundos na testa e ao redor dos olhos. E aqueles olhos... Deus me perdoe, mas os olhos da minha mãe já estavam mortos muito antes dela se ir. Ela me agarrava, às vezes, me puxava para o peito magro e dizia com a voz embargada: "Você é a única coisa que sobrou de mim neste mundo, minha filha. A única coisa boa que eu fiz." E eu, que era só uma menina, não entendia por que ela chorava tanto. Não entendia por que ela ficava horas olhando para a estrada de terra, como se esperasse alguém que nunca ia chegar. Meu pai era diferente. Seu Ambrósio era desses homens que a seca endurece por dentro e por fora. Magro como vara seca, pele queimada do sol, sempre de chapéu de palha furado e camisa de algodão que já tinha sido branca. Ele não falava muito, só o necessário. Vai buscar água, varre o terreiro, cata o feijão. Palavras secas, sem carinho, sem raiva, só palavras. Mas naquele tempo, eu ainda tinha esperança. Esperança de que a chuva voltasse, de que a roça verdejasse outra vez, de que a gente pudesse comer carne de domingo, de que meu pai sorrisse pelo menos uma vez. Eu não sabia que homem seco não brota mais, não importa quanta água você jogue em cima. Foi num sábado de agosto que seu Eurico apareceu. Eu estava no quintal, tentando arrancar umas ervas daninhas que teimavam em nascer perto do poço, quando ouvi o barulho do caminhão parando na frente de casa.
Era um Ford vermelho, velho, mas ainda forte, com carroceria de madeira e lona por cima. Desses caminhões que carregam gente, bicho, saco de milho, tudo junto. O homem que desceu da boleia era gordo, mas não gordo de bem vivido. Era gordo de preguiça, de cerveja, de gordura mole que balançava quando ele caminhava. Usava calça caque, camisa amarela molhada de suor e aquele chapéu de palha que parecia velho conhecido do sol. Os dedos eram grossos, amarelos de cigarro, e quando ele sorriu, mostrou dentes ruins, alguns faltando, outros pretos de fumo. Seu Ambrósio? Disse ele, tirando o chapéu e passando a mão na cabeça suada. Sou Eurico, do Cabana Azul. Vim conversar com o senhor sobre um negócio. Meu pai saiu de dentro de casa, limpando as mãos numa toalha velha. Olhou para o homem, para o caminhão, de novo para o homem. Que negócio? Ouvi dizer que o senhor tem uma filha moça. Seu Eurico cuspiu no chão e acendeu um cigarro. Preciso de gente nova para trabalhar no meu estabelecimento. Salgueiro, cidade grande, oportunidade boa para menina. Estabelecimento. Eu era mocinha, mas não era besta. Sabia que homem gordo e suado que aparece de caminhão oferecendo trabalho para menina moça não tá falando de costurar ou limpar casa, mas fiquei quieta, escondida atrás da quina da casa, ouvindo. Não sei, não. Meu pai hesitou, olhando para dentro de casa onde minha mãe certamente estava ouvindo tudo. Deixa eu ser claro, seu Ambrósio. Seu Eurico soprou a fumaça devagar. A seca não vai passar tão cedo. Vocês estão comendo o quê? Mandacaru? Chique? Eu tô oferecendo 15 cruzeiros pela menina, mais um saco de farinha e meio de feijão. Ela vai ter casa, comida, roupa limpa. Vai viver melhor que aqui. 15 cruzeiros, um saco de farinha, meio saco de feijão. Esse era o preço da filha do seu Ambrósio. Meu pai ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Ouvi minha mãe chorando baixinho lá dentro. Ouvi o vento seco balançando as telhas soltas. Ouvi meu próprio coração batendo no peito como martelo em bigorna. Rosilda! Meu pai me chamou. Vem cá. Saí de trás da parede com as pernas bambas. Seu Eurico me olhou de cima a baixo, como quem olha gado no curral. Fez um movimento com a mão, mandando eu dar uma volta. Eu obedeci, tremendo. Quantos anos? Perguntou ele. 13, respondeu meu pai. Tá pequena ainda, mas dá pro gasto. 15 cruzeiros. E foi aí que meu pai disse aquelas palavras que ficaram gravadas na minha alma como ferro em brasa. Você vale um saco de farinha, Rosilda. E olhe lá. Não chorei, não gritei, não corri. Só fiquei ali parada, vendo minha vida ser pesada na balança da fome. Vendo meu pai contar as moedas que aquele homem tirava do bolso. Vendo minha mãe aparecer na porta, magra como um galho seco, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Vai buscar suas coisas, disse meu pai, sem me olhar nos olhos. Minhas coisas? Que coisas? Eu tinha um vestido de chita azul, uma saia marrom que era da minha mãe, uma blusa branca que já estava amarelada e uma calcinha de algodão cru que eu mesma costurei. Tudo isso coube numa trouxinha pequena que minha mãe amarrou com barbante. Na hora de ir embora, minha mãe me abraçou pela última vez. Apertou tanto que eu senti os ossos dela através da pele fina. Sussurrou no meu ouvido. Perdão, minha filha. Que Deus te proteja onde você for. Subi na carroceria do caminhão junto com 2 sacos de milho e uma gaiola com galinha. Seu Eurico acelerou o motor e a poeira vermelha foi cobrindo tudo. A casa de taipa, o terreiro seco, meu pai contando as moedas, minha mãe chorando na porta. Enquanto o caminhão balançava na estrada de terra, levando-me para longe de tudo que eu conhecia, pensei numa coisa que minha avó sempre dizia. Menina, neste mundo a gente nasce nua e morre só. O que acontece no meio é que faz a diferença. Eu ainda não sabia que diferença aquela viagem ia fazer na minha vida. Não sabia que estava deixando de ser menina para me tornar mercadoria.
Não sabia que ia passar os próximos 44 anos da minha vida tentando comprar de volta o que meu pai vendeu por 15 cruzeiros. Mas uma coisa eu sabia, mesmo sendo só uma criança: nunca mais ia aceitar que alguém dissesse quanto eu valia. A viagem até Salgueiro durou 3 horas, mas pareceu uma vida inteira. O caminhão chacoalhava tanto na estrada esburacada que eu precisava me segurar nas ripas da carroceria para não bater a cabeça. A poeira entrava por todos os lados, grudava na garganta, nos olhos, na pele. Eu tossia tanto que seu Eurico gritou lá da frente: "Para de tossir, menina! Vai me deixar surdo!" Conforme a gente se afastava de Bodocó, o mundo ia mudando. As casas de taipa davam lugar a construções de tijolo. As estradas de terra viravam asfalto em alguns trechos e começaram a aparecer postes de luz, coisa que eu só tinha visto de longe. Quando chegamos em Salgueiro, já era quase noite, e eu nunca tinha visto tanta luz junta na minha vida. A cidade era um formigueiro de gente, carros, caminhões, barulho. Mercadinhos com letreiros coloridos, bares com música alta, gente andando para lá e para cá como se tivesse pressa de chegar em algum lugar importante. O cheiro era diferente também: fumaça de carro, comida frita, perfume barato misturado com suor. Nada parecido com o cheiro limpo e seco do sertão. O Cabana Azul ficava na saída da cidade, numa estrada que levava para Petrolina. Era um prédio comprido, térreo, pintado de azul desbotado com detalhes em rosa-choque. Na frente, um letreiro de lâmpadas piscava: Cabana Azul, bar e restaurante. Mas todo mundo sabia que ali não era só bar, não era só restaurante. Era um desses lugares que os homens frequentam quando querem esquecer da mulher em casa, dos filhos chorando, das contas para pagar. Quando desci do caminhão, as pernas estavam bambas de tanto chacoalhar. Seu Eurico pegou minha trouxinha e me empurrou para dentro do estabelecimento. A primeira coisa que me bateu foi o cheiro. Cigarro velho, cerveja azeda, perfume doce demais e, por baixo de tudo, um cheiro de coisa suja que eu não sabia identificar. O salão era grande, com mesas redondas de fórmica vermelha, cadeiras de plástico, um balcão comprido onde ficavam as bebidas e, no fundo, uma vitrola tocando uma música triste do Luiz Gonzaga. As paredes eram decoradas com calendários de mulher pelada, espelhos sujos e umas fotografias desbotadas de artistas que eu não conhecia. Havia 3 mulheres no salão. Uma delas, loira oxigenada de uns 30 anos, estava sentada numa mesa fumando e bebendo cerveja. Usava um vestido vermelho justo que mostrava mais do que escondia, e quando me viu, fez uma careta de pena. A segunda era mais nova, morena, de cabelo comprido e solto, com uma blusa decotada e saia curta. Estava encostada no balcão, conversando com um homem de bigode que bebia cachaça. A terceira era mais velha, devia ter uns 40, com cabelo preto preso num rabo de cavalo e uma cicatriz pequena no queixo. Essa me olhou de cima a baixo, como quem avalia mercadoria. "Trouxe mais uma, Eurico?" disse a mais velha, se aproximando. "Cadê os documentos?" "Que documento, Neuza? A menina é do interior, não tem nem certidão de nascimento." Seu Eurico riu, mostrando os dentes podres. "Mas é nova, vai render bem." Neuza me pegou pelo braço, não com violência, mas com firmeza. "Vem cá, pequena. Qual teu nome?" "Rosilda", respondi com a voz trêmula. "Rosilda, nome feio, vamos ter que mudar. Aqui dentro você vai ser Carmen. É mais bonito, mais elegante." Ela me conduziu para uma mesa. "Senta aí, vou te explicar como as coisas funcionam." Sentei na cadeira de plástico, apertando a trouxinha contra o peito como se fosse um escudo. Neuza se sentou na minha frente, acendeu um cigarro e me estudou com olhos cansados. "Escuta bem, Carmen. Aqui não é orfanato, não é casa de caridade. É um negócio. Você vai trabalhar para pagar sua comida, sua cama, suas roupas. No começo, vai limpar o chão, lavar roupa, ajudar na cozinha. Depois..." Ela deu uma tragada longa. "Depois você vai aprender o que as outras moças fazem." Eu sabia o que as outras moças faziam.
Mesmo sendo criança do interior, a gente escuta as conversas dos adultos, vê as coisas. Sabia que aquelas mulheres faziam com desconhecidos o que só devia ser feito entre marido e mulher. Mas fingi que não entendia, na esperança de que alguém mudasse de ideia. Entendeu, pequena? Sim, senhora. Aqui você não passa fome, tem teto sobre a cabeça, roupa limpa, é melhor que muita gente por aí. Neuza apagou o cigarro no cinzeiro cheio de bitucas. Mas tem regras. Primeira, não sai daqui sem permissão. Segunda, não arruma confusão com o cliente. Terceira, o que ganhar, metade é da casa. Quarta, doença, gravidez, problema de família, não é problema nosso. Quinta, tentou fugir, apanha. Simples assim. Simples assim. Como se vender o corpo fosse simples como vender abacaxi na feira. Neuza me levou para um quarto pequeno nos fundos do prédio. Era um cubículo de 3 metros por 2, com uma janela pequena, uma cama de solteiro com colchão fino, um baú velho para guardar roupa e uma pia minúscula. A parede estava descascada, tinha umas manchas de umidade no teto e o cheiro de mofo competia com o perfume barato das outras moças. Toma banho, se arruma. Amanhã você começa a trabalhar. Ela me deu uma toalha surrada e um sabonete pequeno. Ah, e esquece esse nome de Rosilda. Aqui você é Carmen. Repete. Carmen. Mais alto. Carmen. Assim mesmo. Carmen é seu nome agora. Quando ela saiu e fechou a porta, eu desabei na cama e chorei pela primeira vez desde que saí de casa. Chorei baixinho, abafando o som no travesseiro fino, para ninguém escutar. Chorei pela minha mãe, pela minha casa de taipa, pelo meu nome que tinha virado outro. Até pelo meu pai, que me vendeu, mas pelo menos era meu pai. Naquela primeira noite, não consegui dormir. O barulho do bar invadia o quarto. Risadas altas, música, conversas e uns ruídos estranhos que vinham dos outros quartos. Fiquei olhando para o teto manchado, pensando se minha mãe estava chorando em casa, se meu pai estava dormindo tranquilo com a barriga cheia da farinha que comprou com o dinheiro da filha. No dia seguinte, começou minha nova vida. Acordei com Neuza batendo na porta às 5 da manhã. Levanta, Carmen, tem muito serviço. O primeiro trabalho foi limpar o salão. Pegar todas as garrafas vazias, limpar as mesas pegajosas de cerveja derramada, varrer o chão cheio de bituca de cigarro, cinza e umas coisas que eu preferia não identificar. Depois, lavar os banheiros. Jesus me perdoe, mas nunca vi banheiro tão sujo na minha vida. Parecia que as pessoas faziam questão de deixar tudo imundo. À tarde, ajudei na cozinha. A cozinheira era uma mulher gorda chamada Aparecida, que tinha vindo de Juazeiro e cozinhava bem, mas falava pouco. Ela me ensinou a fazer o feijão tropeiro, que era a especialidade da casa, a preparar a carne de sol, a fritar a linguiça. Comida boa atrai cliente, dizia ela. E cliente satisfeito gasta mais. Durante a primeira semana, as outras moças mal falaram comigo. A loira se chamava Marlene. Tinha vindo de Aracaju depois que o marido morreu num acidente. A morena era Joana. Fugiu de casa aos 15 anos para escapar do padrasto que mexia com ela. A mais velha, Neuza, comandava tudo. Tinha sido casada, teve 3 filhos, mas quando o marido descobriu o que ela fazia para sustentar a família, expulsou ela de casa e ficou com as crianças. Você não entende agora, me disse Marlene numa tarde, enquanto eu dobrava as roupas dela. Mas aqui é melhor que lá fora. Aqui a gente é protegida. Lá fora, homem usa a gente e joga fora. Aqui, pelo menos, eles pagam. Protegida. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Protegida de quê? Da fome? Da violência? Ou protegida de ser gente de verdade? As semanas foram passando e eu fui me acostumando com a rotina. Levantava cedo, limpava, cozinhava, lavava roupa. À noite, quando o movimento começava, eu ficava na cozinha ou no meu quarto, mas não podia deixar de escutar. Os homens chegavam depois das 7, caminhoneiros na maioria,
alguns comerciantes da cidade, vaqueiros que vinham vender gado na feira. Bebiam, comiam, riam alto e depois sumiam pelos corredores com uma das moças. Eu ainda era criança demais, segundo seu Eurico. Deixa ela crescer mais um pouco. Cliente gosta de novidade, mas novidade que já sabe o que está fazendo. Crescer. Como se crescer fosse só questão de tempo, não de escolha. Foi numa quinta-feira de novembro que tudo mudou. Eu estava na cozinha, ajudando a Aparecida a preparar o jantar, quando seu Eurico apareceu com um homem que eu nunca tinha visto. Era alto, magro, usava chapéu de couro e botas de cano longo. Tinha um jeito diferente dos outros clientes, mais sério, menos bêbado. "Cadê a menina nova?" perguntou seu Eurico para a Aparecida. "Tá aqui, patrão," ela respondeu, sem levantar os olhos da panela. "Carmen," seu Eurico me chamou. "Vem cá." Saí da cozinha limpando as mãos no avental. O homem de chapéu de couro me olhou de um jeito que me fez sentir mais nua do que se eu tivesse sem roupa. "Quantos anos ela tem?" perguntou ele. 15, mentiu seu Eurico. Eu ainda tinha 13, mas aparentava mais mesmo. "Tá bem? Quanto?" "Pra ela? É novinha a primeira vez. 50 cruzeiros. 50 cruzeiros. 3 vezes mais do que meu pai recebeu por mim inteira." O homem tirou o dinheiro do bolso e entregou a seu Eurico. Depois me olhou e disse: "Vamos, pequena." Foi nesse momento que entendi que minha infância tinha acabado de vez. Não gradualmente, não aos poucos. Acabou ali, naquela quinta-feira, com 50 cruzeiros mudando de mão. Neuza apareceu do nada, me pegou pelo braço e me levou para o banheiro. "Toma banho, se perfuma, põe isso aqui." Ela me deu uma camisola cor-de-rosa, transparente, que não cobria quase nada. E lembra, não chora, não grita, não arruma confusão. Faz o que ele mandar e acabou logo. Acabou logo, como se fosse só uma coisa ruim que a gente aguentava e depois esquecia. Quando saí do banheiro, tremendo na camisola ridícula, o homem estava me esperando na porta do meu quarto. Ele entrou, fechou a porta e disse: "Como é seu nome mesmo?" "Carmen," respondi com a voz quase sumindo. "Carmen, nome bonito." Ele tirou o chapéu, depois a camisa. "Relaxa, pequena, vai ser rápido." Não foi rápido, e não foi só uma vez. Quando acabou, eu fiquei deitada na cama, olhando para o teto manchado, sentindo que tinha morrido por dentro. O homem se vestiu, deixou 5 cruzeiros na mesinha, "Pra você." E foi embora. 5 cruzeiros. Era isso que eu valia agora. 5 cruzeiros por vez. Naquela noite, vomitei 3 vezes. Neuza bateu na porta, entrou, me viu no chão do banheiro e disse: "É normal. Na primeira vez, todo mundo fica assim. Passa, passa." Mais uma palavra que ficou ecoando, como se dor fosse chuva que molha, mas depois seca. Mas não passou. Cada vez que um homem me procurava, eu morria um pouco mais por dentro. Aprendi a fingir que não estava ali, a viajar com a mente para longe, para a casa de taipa da minha infância, para o colo da minha mãe, para qualquer lugar que não fosse aquele quarto pequeno e fedorento. Os meses foram passando e eu fui virando Carmen de verdade. Aprendi a sorrir mesmo quando queria chorar, a conversar mesmo quando queria calar, a rebolar mesmo quando queria correr. Aprendi que homem gosta de fantasia, então eu virei especialista em fantasiar. Fingia prazer, fingia carinho, fingia que estava ali por vontade própria, mas no fundo, no cantinho mais escondido da minha alma, eu guardava uma promessa. Um dia eu ia sair dali. Um dia eu ia ser Rosilda de novo. Um dia eu ia plantar minha própria mandioca. Só não sabia que ia levar mais de 40 anos para cumprir essa promessa. 2 anos se passaram como se fossem 20. Eu já tinha 15 anos de verdade, mas parecia que tinha vivido uma vida inteira naquela cabana azul. Meu corpo tinha mudado, ganhado formas de mulher, mas minha alma continuava sendo de menina assustada.
Uma menina que aprendeu a esconder o medo atrás de sorrisos falsos e palavras doces que não significavam nada. A rotina da casa era sempre a mesma. Acordar às 5, limpar o salão da noite anterior, ajudar a Aparecida na cozinha, lavar as roupas das outras moças e depois vinha a parte que eu tentava não pensar. Os homens chegavam, escolhiam, pagavam e a gente fazia o que tinha que fazer. Simples assim, como dizia Neuza. Mas nada na vida é simples quando você não tem escolha. Nesse tempo, vi muitas meninas chegarem e partirem. Algumas fugiam no meio da madrugada, outras eram levadas por clientes que prometiam casamento. Promessas que a gente sabia que eram mentira, mas que elas acreditavam porque precisavam acreditar em alguma coisa. Outras simplesmente sumiam, e a gente nunca mais sabia o que tinha acontecido com elas. Tinha uma menina chamada Socorro que chegou uns meses depois de mim. Devia ter uns 12 anos. Era filha de um pescador de cabrobó que morreu afogado. A mãe dela vendeu a filha para comprar remédio para o filho mais novo, que estava com tuberculose. Socorro chorava todas as noites, chamava pela mãe, dizia que queria voltar para casa. Um dia, ela apareceu morta no quarto com espuma na boca. Seu Eurico disse que foi o coração, mas todo mundo sabia que ela tinha tomado veneno de rato. Enterraram Socorro num cemitério de pobres, sem cruz, sem nome, só um montinho de terra que a chuva logo apagou. Nenhum padre veio benzer, nenhum parente veio chorar. Foi como se ela nunca tivesse existido. Naquela noite, eu prometi para mim mesma que não ia acabar como Socorro. Não ia morrer naquele lugar, esquecida como cachorro vira-lata. Ia sobreviver, não importava o preço. E o preço era alto. Cada dia, eu me afastava mais da Rosilda que um dia fui. Carmen era quem recebia os homens, quem sorria quando eles contavam piadas sem graça, quem fingia gostar das coisas que eles faziam comigo. Rosilda ficava escondida lá no fundo, numa parte da minha alma que eu trancava a 7 chaves. Os clientes eram de todo tipo. Tinha os violentos que gostavam de machucar, de deixar marca. Esses eu evitava quando podia, mas nem sempre dava para escolher. Tinha os melancólicos que vinham procurar carinho de mãe, que choravam depois e contavam da mulher que os deixou, dos filhos que não os respeitavam. Tinha os apressados, que só queriam acabar logo e ir embora. E tinha os que se apaixonavam, que voltavam sempre, que traziam presente barato e prometiam me tirar dali. Um desses era seu Joaquim, um comerciante de tecidos de Petrolina. Homem casado, 3 filhos, barriga de cerveja e cabelo ralo. Vinha me procurar toda sexta-feira, sempre trazia uma caixa de bombom ou um perfume vagabundo. Dizia que eu era diferente das outras, que tinha classe, que merecia coisa melhor. Um dia eu arrumo uma casinha para você, Carmen, ele dizia, deitado na minha cama, fumando um cigarro. Longe daqui, numa cidade onde ninguém conhece você. Vai ser só minha, não vai precisar mais fazer isso. Eu fingia que acreditava, fingia que ficava emocionada com as promessas dele. Mas sabia que homem casado não larga a família por mulher de zona. Eles gostam de ter os dois, a esposa em casa, respeitável, mãe dos filhos, e a amante escondida, para fazer as coisas que a esposa não faz. Seu Joaquim me procurou por 3 anos. Toda sexta-feira, religiosamente, com os mesmos bombons, as mesmas promessas, os mesmos gestos, até que um dia parou de aparecer. Soube depois que a mulher dele descobriu e deu um ultimato, ou ela ou eu. Ele escolheu ela, claro. Mas eu tinha aprendido uma coisa importante com seu Joaquim. Homem que se apaixona paga melhor e incomoda menos. Comecei a estudar os clientes, a descobrir o que cada um queria ouvir, como fazer eles se sentirem especiais. Não era só sexo que eles compravam, era fantasia, era atenção, era a ilusão de que alguém se importava com eles. Virei especialista em fingir. Fingia que era virgem para cliente que gostava de ensinar. Fingia que era safada para quem queria mulher experiente.
Fingia que era apaixonada para quem precisava se sentir amado. Fingia que era submissa para quem queria mandar. Fingia tanto que às vezes me perdia. Não sabia mais quem eu era de verdade. Aos 17 anos, eu já era uma das mais procuradas da Cabana Azul. Seu Eurico aumentou meu preço. Disse que eu tinha mercado. Comecei a atender homens importantes. Vereadores, delegados, fazendeiros ricos. Gente que vinha de carro, que usava terno, que falava bonito, mas que por dentro era igual aos outros. Foi nessa época que conheci Dr. Antônio, um advogado de Recife que vinha a Salgueiro a negócios. Homem elegante, bem vestido, educado. Diferente dos outros. Ele não me tratava como mercadoria, conversava comigo, perguntava da minha vida, me trazia livros para ler. Você é inteligente, Carmen, ele dizia. Não devia estar aqui. Podia estudar, ter uma profissão, uma vida digna. Vida digna. Eu já tinha esquecido que isso existia. Dr. Antônio vinha me ver uma vez por mês, sempre ficava a noite toda, sempre pagava bem. E sempre trazia um livro. Foi assim que aprendi a ler direito, que descobri que existia um mundo além daquela estrada poeirenta, além daqueles homens suados e bêbados. Lia escondida à luz de vela, depois que o movimento parava. Lia sobre cidades grandes, sobre mulheres que trabalhavam em escritórios, que tinham casas próprias, que mandavam na própria vida. Lia e sonhava, mas era só sonho mesmo. Porque mulher de zona não vira doutora, não vira professora, não vira nada além do que já é. Ou pelo menos era isso que eu pensava na época. Dr. Antônio morreu de infarto aos 52 anos, na cama da mulher dele, em Recife. Soube pela notícia no jornal que ele mesmo me ensinou a ler. Chorei por ele. Chorei pelos livros que não ia mais receber. Chorei pela única pessoa que me tratava como gente. Os anos foram passando e eu fui endurecendo. Aprendi a não me apegar aos clientes, a não acreditar em promessas, a guardar dinheiro escondido. Porque se tem uma coisa que aprendi na vida é que ninguém vai te salvar. Você tem que se salvar sozinha. Neuza me ensinou os truques. Como fingir gravidez quando queria folgar. Como fazer chá de arruda para não engravidar de verdade. Como usar vinagre para não pegar doença. Ensinou também como lidar com um cliente difícil, como chamar socorro sem fazer escândalo, como esconder dinheiro para seu Eurico não pegar tudo. A casa fica com metade, ela dizia, mas não precisa ser metade de tudo. O que eles não sabem não faz falta. Comecei a economizar. Moeda por moeda, nota por nota. Eu guardava um pouco do que ganhava. Escondia dinheiro no colchão, dentro de pote de creme vazio, costurado na bainha das saias. Pouco, mas era meu. A primeira coisa que era verdadeiramente minha desde que saí da casa dos meus pais. Aos 20 anos, eu já era outra pessoa. Tinha aprendido a se maquiar, a se vestir, a conversar sobre qualquer assunto. Sabia lidar com um homem bêbado, com um homem violento, com um homem carente. Sabia quando fingir prazer, quando fingir dor, quando fingir amor. Tinha virado profissional mesmo. Mas por dentro, no lugarzinho escondido onde Rosilda ainda existia, eu continuava menina. A menina que queria plantar mandioca, que queria ter uma casa própria, que queria ser dona do próprio destino. Marlene foi embora com um caminhoneiro que prometeu casamento. Joana morreu de pneumonia num inverno rigoroso. Chegaram outras meninas, sempre mais novas, sempre com a mesma história. Pai vendeu por farinha, mãe morreu de desgosto, fugiu de casa para escapar de violência. Eu virei a mais velha da casa, depois de Neuza. Virei a que ensinava as novatas, a que consolava quando elas choravam, a que explicava as regras. Virei a que segurava a casa quando Neuza bebia demais, quando seu Eurico sumia por dias, quando a polícia vinha fazer revista, porque polícia vinha sim. De vez em quando, para cumprir protocolo, para mostrar serviço. Mas sempre avisavam antes, sempre davam tempo da gente esconder as meninas mais novas, de arrumar os papéis. Alguns policiais até eram clientes. Vinham à paisana nos fins de semana, fingiam que não conheciam o lugar quando estavam de serviço.
Hipocrisia. Essa palavra eu aprendi num dos livros do Dr. Antônio. O mundo inteiro era feito de hipocrisia. Homens casados que pregavam moral na igreja domingo e vinham nos procurar segunda. Políticos que falavam em família tradicional e sustentavam amante em casa alugada. Mulheres de família que viravam a cara quando passavam por nós na rua, mas sabiam muito bem onde os maridos gastavam o dinheiro. Foi aos 25 anos que tive minha primeira grande decepção. Um cliente regular, seu Manel, viúvo, dono de uma pequena fazenda de cabras, disse que queria me tirar de lá. Diferente dos outros, ele era sério. Trouxe papel passado em cartório, promessa de casamento, tudo certinho. Você vai ser minha mulher, Carmen. Vai cuidar da minha casa, dos meus filhos, vai ter respeito, vai ter nome limpo. Nome limpo. Como se fosse possível lavar 25 anos de sujeira. Acreditei nele porque precisava acreditar. Juntei meu dinheiro guardado, comprei roupas decentes, me despedi das meninas. Seu Eurico não gostou, disse que eu devia para casa, que não podia sair assim. Mas seu Manel pagou a dívida. 500 cruzeiros que apareceram do nada. Fui morar na fazenda dele, numa casa simples mas limpa, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro dentro de casa. Luxo que eu não tinha desde criança. Os filhos dele, 2 meninos de 8 e 10 anos, me receberam bem. Pensei que finalmente ia ser feliz, ia ter família de verdade. Durou 3 meses. O problema não foram os vizinhos que cochichavam quando eu passava, não foram as mulheres de bem que me evitavam na feira. O problema foi o próprio seu Manel. Ele não conseguia ver em mim a mulher que prometeu respeitar. Via apenas a Carmen da Cabana Azul, a que sabia fazer coisas que a primeira mulher dele não fazia. Faz aquilo que você fazia lá, ele pedia na cama. Por que agora você tá diferente? Porque eu queria ser diferente. Queria ser esposa, não prostituta. Queria carinho, não performance. Mas ele não entendia a diferença. A gota d'água foi quando ele me pediu para receber um amigo dele, um comerciante de Ouricuri que estava passando uns dias na fazenda. Só dessa vez, Carmen. O homem tá precisando e você já conhece o riscado mesmo. Eu já conhecia o riscado. Essa frase ficou martelando na minha cabeça a noite inteira. Para ele, eu nunca ia deixar de ser mercadoria. Nunca ia ser mulher de verdade, esposa de verdade, gente de verdade. Na manhã seguinte peguei minha trouxa e voltei para a Cabana Azul. Seu Eurico me recebeu com um sorriso de quem sabia que eu ia voltar. Bem-vinda de volta, Carmen. Seu quarto tá do mesmo jeito. Meu quarto. Aquele cubículo fedorento tinha virado meu quarto, minha casa, meu mundo. E eu tinha voltado por vontade própria. Naquela noite, deitada na cama dura, olhando para o teto manchado que eu conhecia de cor, entendi uma coisa. Não adianta fugir se você leva a prisão dentro de você. Não adianta mudar de lugar se você não muda por dentro. Mas também entendi outra coisa. Se eu ia ficar, ia ser por escolha minha. Ia juntar dinheiro, ia aprender, ia me preparar. E quando saísse de novo, ia ser para nunca mais voltar. Só não sabia que ainda ia levar mais 20 anos para conseguir. Quando voltei para a Cabana Azul depois da decepção com seu Manel, eu já não era mais a menina assustada que chegou ali aos 13 anos. Tinha 25 anos, conhecia todos os truques da vida, sabia como sobreviver naquele mundo que mastigava e cuspia mulher como bagaço de cana. Seu Eurico me recebeu como se eu fosse filha pródiga que voltou para casa. Sabia que você ia voltar, Carmen. Mulher como você não foi feita para a vida de fazenda. Você é da noite, é da estrada, é dos homens que sabem te valorizar. Valorizar. Palavra bonita para dizer que eu rendia bem para ele. Mas dessa vez foi diferente. Eu não voltei como empregada, voltei como sócia. Exigi minha parte direito, meu quarto melhor, minha palavra na administração da casa. Não era mais a menina que obedecia tudo calada. Era mulher feita, experiente, que sabia o próprio valor. E meu valor tinha aumentado.
Nos meses que fiquei fora, outras meninas chegaram, mas nenhuma tinha minha experiência, minha lábia, minha capacidade de fazer homem se sentir especial. Quando voltei, os clientes antigos fizeram fila para me procurar. Carmen, que saudade, menina! Cadê você estava? Tentando ser respeitável, eu respondia com um sorriso irônico. Mas respeitabilidade não paga as contas. Eles riam, achavam que era brincadeira. Não sabiam que por trás daquela risada havia uma mulher que tinha descoberto que o mundo não estava interessado em dar segunda chance para quem como eu. Neuza tinha envelhecido na minha ausência. Bebia mais, dormia menos, estava perdendo o controle da casa. Seu Eurico também não era mais o mesmo. Tinha engordado ainda mais, suava demais, reclamava de dor no peito. A cabana azul estava precisando de renovação, e eu sabia que podia ser a pessoa certa para isso. Comecei devagar. Sugeri mudanças na decoração, na música, no cardápio. Convenci seu Eurico a comprar uns espelhos novos, a trocar as mesas, a pintar as paredes. Cliente gosta de ambiente bonito, eu dizia. Lugar bonito faz eles gastarem mais. E era verdade. Com as melhorias, começaram a aparecer clientes de melhor qualidade. Não só caminhoneiros e vaqueiros, mas comerciantes, fazendeiros, até alguns políticos de cidades vizinhas. Gente que pagava bem e não dava trabalho. Também mudei o jeito de tratar as meninas novas. Não mais aquela frieza que Neuza usava. Eu conversava com elas, explicava as coisas com paciência, ensinava os truques de sobrevivência. Não podia mudar o destino delas, mas podia tornar a vida menos dolorosa. Escuta bem, querida, eu dizia para cada menina que chegava. Aqui não é orfanato, mas também não é matadouro. Você pode sofrer menos se souber como as coisas funcionam. Posso te ensinar se você quiser aprender. A maioria queria. Ensinei a elas como lidar com cliente difícil, como economizar dinheiro, como se proteger de doença e gravidez. Ensinei também a ler e escrever as que não sabiam, conhecimento que eu tinha aprendido com o Dr. Antônio e que agora passava adiante. Uma dessas meninas era Conceição, uma moreninha de Arco Verde que chegou aos 14 anos, vendida pela própria irmã. Era esperta, tinha vontade de aprender, fazia perguntas inteligentes. Virou minha protegida, minha pupila, quase como uma filha que eu nunca tive. Por que a senhora não sai daqui, dona Carmen? Ela me perguntou um dia, enquanto eu ensinava ela a fazer conta de somar e diminuir. A senhora sabe tanta coisa, podia trabalhar em outro lugar. E fazer o quê, menina? Quem vai dar emprego para mulher de zona? Quem vai alugar casa para mim? Quem vai casar comigo sabendo do meu passado? Eu suspirei, olhando para a rua através da janela suja. A sociedade gosta de mulher dividida em duas categorias, as santas e as putas. Não tem meio termo. Uma vez puta, sempre puta. Conceição ficou pensativa. Então não tem saída? Saída sempre tem, mas tem que planejar bem, juntar dinheiro, escolher o lugar certo e, principalmente, tem que estar preparada para começar do zero, sem ajuda de ninguém. Era exatamente isso que eu estava fazendo. Planejando, juntando, me preparando. Aos 30 anos, eu já tinha uma quantia considerável escondida. Não só dinheiro de cliente, mas também minha parte dos lucros da casa, que agora estava rendendo bem mais graças às minhas melhorias. Também tinha aprendido a lidar com as autoridades. Quando os policiais vinham fazer revista, eu conversava com eles, oferecia um cafezinho, tratava com educação e respeito. Quando os fiscais da prefeitura apareciam, eu já tinha os presentes preparados. Quando os políticos locais precisavam de apoio na campanha, eu organizava as meninas para fazer propaganda. Carmen sabe como as coisas funcionam, seu Eurico disse certa vez para um vereador que estava reclamando de alguma coisa. Ela entende de negócio, entende de gente. É por isso que a casa está indo bem. Ir bem. A cabana azul estava realmente próspera. Tínhamos 8 meninas trabalhando, clientela fiel, movimento todos os dias da semana.
Eu havia me tornado a gerente de fato, embora oficialmente ainda fosse só mais uma das moças. Mas com o sucesso vieram também os problemas. Outras casas da região começaram a fazer concorrência, oferecendo meninas mais novas, preços mais baixos. Alguns clientes começaram a ir embora, procurando novidade em outros lugares. Foi quando seu Eurico teve a ideia que mudou tudo. Carmen, você conhece gente em Recife, né? Aquele doutor que vinha te visitar? Doutor Antônio morreu há 5 anos, seu Eurico. Mas você deve conhecer outros. Gente importante, gente rica. Ele se inclinou na cadeira, com aquele jeito de quem estava tramando alguma coisa. Que tal a gente abrir uma filial em Recife? Casa mais fina, para cliente de primeira categoria. Você comandaria lá. A ideia era tentadora. Recife era cidade grande, cheia de oportunidades. Lá eu poderia começar vida nova, longe de quem conhecia minha história. Poderia ser outra pessoa, ter outro nome, outro passado, mas também era arriscado. Em cidade grande, a concorrência era maior, a polícia mais rigorosa, os perigos mais variados, e eu já tinha 42 anos, não era mais novinha para começar tudo de novo. Deixa eu pensar, respondi. Pensei por semanas. Conversei com Conceição, que agora tinha 17 anos e era uma das mais espertas da casa. Conversei com Aparecida, que apesar de falar pouco, sempre dava bons conselhos. Até rezei para Nossa Senhora, pedindo orientação. A resposta veio de onde eu menos esperava. Numa terça-feira chuvosa de junho, chegou um cliente que eu não via há mais de 10 anos, seu Joaquim, o comerciante de tecidos que me prometia casinha própria toda sexta-feira. Estava mais velho, mais gordo, mais careca, mas era ele mesmo. Carmen, que alegria te encontrar aqui ainda. Ele me abraçou como se fosse velha amiga. Pensei que você já tinha se aposentado. Aposentado de quê, seu Joaquim? Mulher como eu não se aposenta, só muda de ramo. Conversamos a noite toda. Ele me contou que a mulher tinha morrido, que os filhos tinham crescido e saído de casa, que estava sozinho e com dinheiro. Disse que sempre se lembrava de mim, que eu tinha sido especial na vida dele. Sabe o que mais me impressiona em você, Carmen? É que você nunca mudou. Continua a mesma mulher inteligente, elegante, que sabe conversar sobre qualquer assunto. Inteligente, elegante, saber conversar. Era a primeira vez em anos que alguém me elogiava por alguma coisa além da aparência ou da performance na cama. Por que você não monta um negócio próprio? Ele sugeriu. Uma pensão, um restaurante, sei lá. Você tem jeito para administração, entende de gente. Com um pequeno investimento, investimento. A palavra ficou ecoando na minha cabeça depois que ele foi embora, e foi aí que tive a ideia que mudou minha vida. Por que não? Por que não montar meu próprio negócio? Não uma casa de prostituição, mas algo diferente. Um lugar onde mulheres como eu pudessem recomeçar, pudessem ter uma segunda chance. Comecei a elaborar o plano. Com o dinheiro que tinha juntado, mais um empréstimo que seu Joaquim ofereceu, sem juros, pela velha amizade, eu poderia comprar uma casa em Ouricuri, uma cidade pequena, mas próspera, onde ninguém me conhecia. Não seria uma pensão comum, seria um lugar de passagem, de recomeço. Receberia mulheres em situação difícil, daria trabalho honesto, ensinaria ofícios. Uma espécie de escola da vida, comandada por quem conhecia a vida por baixo e por cima. Conceição foi a primeira a saber do plano. A senhora vai mesmo embora, dona Carmen? Vou. E você vem comigo se quiser. Você é nova ainda, pode aprender um ofício, casar direito, ter vida normal. Ela chorou. De alegria, de medo, de esperança. Eu vou, dona Carmen. Pro fim do mundo eu vou com a senhora. Outras meninas também quiseram ir. Não todas, porque algumas já estavam acomodadas, outras tinham medo de mudança. Mas 5 toparam a aventura. Conceição, 2 irmãs de Caruaru, uma viúva jovem de Garanhuns e uma menina de 15 anos que tinha chegado há pouco. Seu Eurico não gostou da ideia.
Você vai me quebrar, Carmen. Vai levar minhas melhores meninas, vai concorrer comigo. Não vou concorrer com ninguém, seu Eurico. Vou fazer outra coisa, coisa diferente. E você pode ficar com minha parte da casa aqui. Era uma oferta generosa, e ele sabia. Minha parte valia bem mais do que eu estava deixando. Mas eu queria sair limpa, sem dever favor para ninguém. No dia da partida, em setembro de 1985, eu tinha 47 anos e estava começando vida nova pela segunda vez. Dessa vez, por vontade própria, com dinheiro próprio, com planos próprios. Olhei pela última vez para a Cabana Azul, aquele lugar que foi minha prisão e minha escola por mais de 30 anos. Senti uma pontada no peito, uma mistura de alívio e nostalgia. Ali eu tinha perdido a inocência, mas também tinha aprendido a sobreviver. Tinha sido mercadoria, mas também tinha virado comerciante. Tchau, Carmen, murmurei baixinho. Foi bom te conhecer. E subi no ônibus para Ouricuri carregando apenas uma mala, 5 mulheres dispostas a recomeçar, e um sonho que tinha levado mais de 30 anos para ganhar forma. O sonho de plantar minha própria mandioca. A viagem de ônibus até Ouricuri durou 4 horas, mas pareceu uma eternidade. Não pela distância, mas pelo peso do que eu estava fazendo. Aos 47 anos, estava deixando para trás tudo o que conhecia, por pior que fosse, para começar uma vida completamente nova, numa cidade onde ninguém sabia meu nome, minha história, de onde eu vinha. Conceição estava sentada do meu lado, quieta, olhando pela janela a paisagem do sertão passar. As outras meninas conversavam baixinho entre elas, misturando ansiedade com esperança. Eu fingia estar confiante, mas por dentro estava apavorada. E se não desse certo? E se o dinheiro acabasse e se descobrissem quem eu era? Dona Carmen, Conceição sussurrou. A senhora tá com medo? Medo, filha, é o que move o mundo. Quem não tem medo, não tem juízo. Apertei a mão dela. Mas a gente não pode deixar o medo decidir por nós. Tem que usar ele para ficar esperta, não para ficar parada. Ouricuri era uma cidade pequena, bem cuidada, com casas de tijolo pintadas de branco e azul, ruas asfaltadas no centro, uma praça com igreja antiga e muitas árvores. Bem diferente de Salgueiro, com sua poeira e seu movimento de caminhão. Aqui parecia que o tempo passava mais devagar, que as pessoas se conheciam pelo nome, que ainda existia coisa como vizinhança de verdade. A casa que eu tinha comprado ficava numa rua tranquila, a 3 quadras da praça principal. Era grande, de 2 andares, com quintal espaçoso e um pequeno pomar nos fundos. Precisava de reforma, mas tinha boa estrutura. O importante é que era minha. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar que era verdadeiramente meu. O antigo dono, seu Raimundo, um senhor de 70 anos que estava se mudando para Recife para morar com o filho, me entregou as chaves com um sorriso. A casa é boa, Dona Carmen. Foi da minha família por 3 gerações. Espero que a senhora seja feliz aqui. Dona Carmen. Gostei do som. Carmen tinha sido meu nome de guerra, meu nome de trabalho. Dona Carmen seria meu nome de respeito, meu nome de começar de novo. Nos primeiros dias, a gente se dedicou a arrumar a casa. Limpamos tudo, pintamos as paredes, compramos móveis usados mais decentes. Dividimos os quartos. Eu ficaria com o maior, no térreo, e as meninas dividiriam os quartos de cima. A sala grande viraria oficina de costura, a cozinha seria o coração da casa e o quintal... o quintal seria a minha horta, porque era isso que eu queria fazer, plantar. Não só mandioca, mas tudo que pudesse crescer naquela terra abençoada. Quiabo, feijão de corda, milho, cebola, coentro, pimentão. Queria sentir a terra nas mãos, ver as coisas brotando, crescendo, dando fruto. Queria provar para mim mesma que eu também podia fazer nascer coisa boa. O plano era simples. As meninas aprenderiam ofícios, costura, bordado, culinária, cuidado de criança, e eu montaria pequenos negócios na cidade.
Uma oficina de costura, um serviço de encomenda de doces, cuidado de idosos. Coisas honestas que as pessoas precisavam, que dariam sustento digno. Mas não foi fácil. Cidade pequena tem dessas coisas. Todo mundo conhece todo mundo, e qualquer novidade vira assunto de semana. Logo começaram os cochichos, as perguntas, as especulações. De onde vieram essas mulheres? O que elas faziam antes? Por que uma mulher sozinha trouxe tanta menina para cá? Eu sabia que cedo ou tarde alguém ia descobrir de onde a gente vinha. Por isso, resolvi me adiantar. Procurei Dona Lourdes, a presidente da Associação das Mulheres Católicas, uma senhora respeitada na cidade, e contei parte da verdade. Dona Lourdes, eu dirigia uma pensão em Salgueiro. Essas meninas trabalhavam comigo, algumas não têm família, outras fugiram de situação difícil. Resolvi trazer elas para cá para começar vida nova, trabalho honesto. Pensão. Não era mentira total, mas também não era verdade completa. Dona Lourdes me olhou com aquele jeito de quem estava medindo se eu era confiável ou não. E por que Ouricuri? Porque é cidade próspera, cidade de gente trabalhadora, lugar onde quem quer trabalhar encontra oportunidade. Ela ficou pensativa. Que tipo de trabalho vocês pretendem fazer? Costura, bordado, culinária. Serviços que as mulheres sabem fazer bem. Dona Lourdes sorriu pela primeira vez. Bom saber. A cidade precisa mesmo de mais opções nessa área. Se vocês quiserem, posso apresentar vocês para algumas pessoas que podem ajudar. E ajudou mesmo. Apresentou a gente para Dona Antônia, que tinha uma loja de tecidos e estava precisando de costureiras. Para seu Zé da farmácia, que queria alguém de confiança para cuidar da mãe idosa. Para Dona Maria do açougue, que encomendava doces para vender aos sábados. Devagar, a gente foi se estabelecendo. Conceição mostrou talento para costura, fazia roupas bonitas, caprichadas. As irmãs de Caruaru sabiam cozinhar como ninguém, fizeram sucesso com os salgadinhos e doces. A viúva de Garanhuns tinha jeito com criança, virou babá de 3 famílias. A menina mais nova aprendeu a bordar e vendia guardanapos e toalhas de mesa. Eu coordenava tudo, cuidava das finanças, prospectava novos clientes, resolvia os problemas. E nas horas vagas, trabalhava na horta. Plantar é uma das coisas mais gratificantes que existem. Você prepara a terra, faz as covas, coloca a semente ou a muda, rega com carinho e espera. Cada dia você vai lá olhar, ver se brotou, se cresceu, se precisa de alguma coisa. É como cuidar de filho. Dá trabalho, mas enche o coração de alegria quando você vê o resultado. A primeira mandioca que colhi na minha horta, eu segurei nas mãos por uns 5 minutos, só olhando. Era grande, bonita, pesada. Tinha nascido da terra que eu preparei, das mudas que eu plantei, da água que eu carreguei. Era minha de verdade, do começo ao fim. Naquela noite, fiz um jantar especial para todas nós. Mandioca cozida, refogada, feita purê. Essa mandioca é especial, eu disse para as meninas. É a primeira coisa que eu plantei e colhi na minha vida. É o símbolo do nosso recomeço. Conceição, que agora tinha 20 anos e estava namorando o filho do padeiro, levantou o copo de guaraná. Um brinde à Dona Carmen, que nos trouxe para cá, que nos deu chance de ser gente de verdade. Gente de verdade. Essa frase mexeu comigo, porque era exatamente isso que eu sempre quis ser. Gente de verdade, não mercadoria, não fantasia, não objeto. Gente com nome próprio, com casa própria, com vida própria. Os meses foram passando e nosso pequeno negócio foi crescendo. A oficina de costura tinha encomendas para 3 meses. O serviço de doces não dava conta dos pedidos. As meninas que cuidavam de criança e idosos tinham agenda lotada. A gente estava prosperando de verdade, com trabalho honesto, suor limpo. Mas a vida tem dessas surpresas que a gente não espera. Foi numa tarde de dezembro que ele apareceu. Meu pai.
Seu Ambrósio, agora com 70 e poucos anos, curvado pela idade, caminhando devagar pela rua, perguntando pelas casas onde morava, uma mulher chamada Carmen que veio de Salgueiro. Eu estava regando as plantas do quintal quando Conceição me chamou. Dona Carmen, tem um senhor aí na frente perguntando pela senhora. Quando vi quem era, senti as pernas bambas. 30 anos depois de me vender por um saco de farinha, meu pai tinha me encontrado. Ele estava na porta, segurando um chapéu velho com a roupa limpa, mas remendada. Quando me viu, os olhos se encheram de lágrimas. Rosilda? Meu nome é Carmen, respondi, tentando manter a voz firme. Filha, eu procurei você por tanto tempo. Procurou? 30 anos para me procurar? Eu me aproximei dele, sem deixar que entrasse no quintal. O que o senhor quer aqui? Ele chorou. Chorou como criança, com soluços que balançavam o corpo magro. Perdão, Rosilda. Perdão pelo que eu fiz. Sua mãe morreu chamando seu nome. Eu fiquei sozinho, doente, sem ter ninguém no mundo. E aí lembrou que tinha uma filha, foi? Sempre lembrei, mas tinha vergonha de te procurar. Vergonha do que fiz com você. Vergonha. Ele tinha vergonha. E eu? Eu não tive direito à vergonha pelos 30 anos que se seguiram? Onde o senhor soube que eu estava aqui? Um caminhoneiro me disse que tinha uma mulher em Ouricuri que se parecia com você. Vim ver se era verdade. Fiquei olhando para ele, para aquele homem quebrado que um dia foi meu pai. Senti raiva, pena, tristeza, tudo misturado, mas principalmente senti uma coisa estranha: libertação. O senhor quer saber como foi minha vida depois que me vendeu, seu Ambrósio? Ele assentiu tremendo. Fui prostituída, dos 13 aos 47 anos. Fui usada por centenas de homens, tratada como bicho, chamada de nome que eu nem repito. Sofri, chorei, quis morrer várias vezes. Tudo isso porque o senhor achou que eu valia um saco de farinha. Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada, na frente de todo mundo que estava passando. Perdão, filha. Perdão. Levanta daí. Eu o ajudei a se levantar, por respeito à idade dele, não por carinho. Perdão não devolve vida perdida, seu Ambrósio. Mas eu não guardo rancor. Rancor é peso que eu não quero carregar. Posso te visitar às vezes? Só para conversar, para saber como você tá? Olhei para ele, para aquele velho solitário que carregava na consciência o peso do que fez comigo. Pensei na menina de 13 anos que foi vendida naquela porteira seca. Pensei na mulher de 47 anos que conseguiu plantar sua própria mandioca. Pode, respondi. Mas como visita, não como pai. Esse direito o senhor perdeu há muito tempo. Ele sorriu através das lágrimas, agradeceu e foi embora. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei pela primeira vez em anos. Chorei pela menina que fui, pela mulher que me tornei, pelo tempo perdido que nunca mais ia voltar. Mas também chorei de alívio, porque finalmente tinha conseguido dizer para o meu pai o que precisava dizer. Conceição bateu na porta. Dona Carmen, a senhora tá bem? Tô, filha, tô bem. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente bem. 25 anos se passaram desde que chegamos em Ouricuri. Hoje, aos 72 anos, quando olho pela janela da minha casa e vejo o quintal verdejante, as árvores frutíferas carregadas, a horta que nunca para de produzir, ainda me emociono lembrando da primeira mandioca que plantei aqui. A vida me ensinou que a gente não planta só na terra. Planta também em pessoas, em relacionamentos, em pequenos gestos que vão crescendo e dando frutos que a gente nem imagina. Conceição, hoje tem 45 anos, é casada com João, o filho do padeiro, e tem 3 filhos lindos que me chamam de vovó Carmen. Ela montou uma confecção própria, emprega 8 costureiras e é uma das comerciantes mais respeitadas da cidade. Vez por outra,
Ela ainda vem aqui em casa, senta comigo no alpendre e a gente conversa sobre os velhos tempos. Dona Carmen, ela me disse outro dia, se a senhora não tivesse me tirado daquele lugar, eu não sei o que seria de mim hoje. Você que se salvou, filha. Eu só mostrei o caminho. Mas não foi só Conceição. Todas as meninas que vieram comigo construíram vidas dignas. As irmãs de Caruaru abriram um restaurante que é sucesso na cidade. A viúva de Garanhuns virou professora de educação infantil depois de estudar à noite por 5 anos. A menina mais nova se formou enfermeira e trabalha no hospital municipal. E outras vieram depois. Ao longo desses anos, minha casa recebeu dezenas de mulheres em situação difícil. Mulheres que fugiram de maridos violentos, meninas que engravidaram e foram expulsas de casa, viúvas que não tinham para onde ir, ex-presidiárias que ninguém queria contratar. Minha casa virou um porto seguro, um lugar de recomeço. Nunca anunciei isso, nunca fiz propaganda. As mulheres chegavam por indicação, boca a boca, porque alguém conhecia alguém que conhecia alguém. Vinham com uma trouxinha de roupa e um coração cheio de feridas. Saíam com profissão, dignidade e, principalmente, com a certeza de que eram capazes de cuidar da própria vida. Não salvei todas. Algumas não conseguiram se adaptar, voltaram para a vida antiga. Outras foram embora assim que juntaram um dinheirinho, sem nem se despedir. Mas a maioria ficou, criou raízes, construiu família. Hoje, quando ando pelas ruas de Ouricuri, encontro mulheres que passaram pela minha casa, vejo os filhos delas brincando na praça, vejo os netos estudando na escola. É uma sensação estranha e boa ao mesmo tempo, como se eu tivesse plantado uma floresta sem perceber. Meu pai me visitou por 10 anos, toda segunda-feira, religiosamente. Sentava no alpendre, bebia o café que eu oferecia, falava da seca, da política, de tudo menos do passado. Nunca mais tocamos no assunto daquele dia na porteira. Era como se os dois tivéssemos feito um acordo silencioso. O que passou, passou. Ele morreu aos 82 anos, dormindo, numa tarde de domingo. Estava morando numa casinha pequena que eu ajudei a comprar, cuidado por uma das meninas que trabalhou comigo. Fui ao enterro, paguei o caixão, mandei rezar uma missa. Não por amor, mas por decência. Quando estava jogando a primeira pá de terra sobre o caixão, pensei: agora você pode descansar, seu Ambrósio. E eu também. Porque foi só depois que ele morreu que percebi o quanto carregava ainda daquela mágoa antiga. Não raiva, não ódio, mas uma tristeza pesada que eu nem sabia que estava lá. Com a morte dele, essa tristeza se foi também. Seu Eurico morreu há 15 anos, infartado na cama com uma das meninas, igualzinho eu imaginava que seria. Soube pela notícia no jornal. A cabana azul foi fechada pela polícia e virou posto de gasolina. Quando passei por lá numa viagem a Salgueiro, não senti nada especial. Era só um lugar qualquer, como tantos outros na beira da estrada. Neuza ainda está viva, mora numa casa de repouso em Petrolina. Fui visitá-la no ano passado. Está com Alzheimer, não me reconheceu. Falava de pessoas e lugares que já não existem. Sentei do lado dela por 1 hora, segurei sua mão e disse: obrigada por me ensinar a sobreviver, Neuza. Ela sorriu, sem entender por quê. Hoje, minha casa é também minha herança. Conceição e as outras meninas que considero filhas sabem que quando eu me for, elas devem continuar recebendo mulheres que precisam de ajuda. Deixei tudo organizado, documentado, com dinheiro guardado para manter o trabalho por muitos anos. Porque descobri uma coisa ao longo da vida: a gente não morre de verdade enquanto as sementes que plantou continuam brotando. Toda manhã acordo às 5 horas, hábito que nunca perdi, e vou para o quintal. Rego as plantas, colho os frutos maduros, planto sementes novas. É meu momento de conversa com Deus, minha forma de agradecer por ter chegado até aqui. Às vezes, vem uma neta de Conceição me ajudar. Sofia, de 8 anos, curiosa como a mãe,
faz 1000 perguntas sobre tudo. Vovó Carmen, por que a senhora gosta tanto de plantar? Porque plantar é um ato de fé, minha filha. Você põe uma sementinha na terra sem saber se vai brotar, se vai crescer, se vai dar fruto. Mas põe assim mesmo, acreditando que vai dar certo. E sempre dá certo? Não sempre. Às vezes a semente não brota, às vezes a planta morre, às vezes o fruto não presta. Mas quando dá certo, eu mostro para ela a mangueira carregada, o pé de caju florindo, as fileiras de verdura verdinha. Quando dá certo, vale todo o trabalho. Ela fica pensativa, do jeito que criança fica quando está processando alguma coisa importante. A senhora plantou pessoas também, né, vovó? Pessoas. Essa menina é esperta demais. Plantei sim, Sofia. E vocês são minha melhor colheita. É verdade. Quando olho ao redor e vejo tudo que conseguimos construir, as vidas que se endireitaram, as famílias que se formaram, as crianças que nasceram livres do peso que suas mães carregavam, sinto um orgulho diferente. Não o orgulho de quem venceu, mas o orgulho de quem resistiu. Resistiu à miséria que queria me quebrar. Resistiu ao preconceito que queria me definir. Resistiu ao desespero que queria me destruir. Resistiu ao tempo que queria me amargar. E, principalmente, resistiu à tentação de desistir de ser gente. Porque, no final das contas, foi isso que aprendi na vida. Não importa o que fazem com você, o que você foi obrigada a fazer, que nomes te chamaram, que lugar te puseram. O que importa é que você nunca aceite que isso defina quem você é por dentro. Eu fui Carmen por necessidade, mas sempre fui Rosilda por escolha. E hoje, aos 72 anos, sou finalmente as duas. A mulher que sofreu e a mulher que superou. A que foi vendida e a que se comprou de volta. A que foi semente jogada no chão duro e virou árvore frondosa. Sou feita de terra seca e lágrima quente. Mas cresci onde disseram que eu não ia brotar. E ainda estou crescendo.